Olá, graças a paz, sou o pastor Dailton Cruz e gostaria de meditar na palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 6. O título na minha Bíblia, O Homem da Mão Mirrada. O versículo 6 diz assim: E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha uma mão direita mirrada. Até aqui por enquanto. Jesus havia entrado na sinagoga dos judeus. Os versículos anteriores vai dizer que Jesus havia, junto aos seus discípulos, passado uma plantação de trigo, colhido algumas espigas e comido. E os fariseus ficaram muito bravos, apontaram Jesus, acusaram, falando que não podia para a lei. E agora Jesus, no outro sábado, Jesus entra numa sinagoga ali, estava ensinando. Que privilégio poder ouvir o próprio Senhor, o autor da vida, ministrando palavra, ensinando palavra. Rio de água viva estava sendo fluído ali, vida estava sendo fluída ali, verdades profundas, o Senhor ensinando. Mas os fariseus estavam com o seu coração endurecido e não conseguiram enxergar nem ouvir nada. Que não venhamos ser dessa forma, que ir na igreja com o coração endurecido, com os ouvidos tapados e não conseguir ouvir a voz de Deus, e não conseguir tocar na vida da palavra, e não conseguir louvar e adorar o Senhor, por estar com o coração fechado, brigado com as coisas de mal, com o mundo. Não, nós temos que ir na igreja no intuito de adorar a Deus, de apresentar a Ele um perfeito louvor, oferecer um louvor de todo o nosso coração, adorar Ele de todo o nosso ser. Esse é o nosso intuito de ir na igreja. E aqui vai dizer também, no versículo 6, que havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Pense nesse homem. Talvez ele poderia ser destro, eu não sei, mas eu não sei o que causou isso. Aqui não diz que ele nasceu assim. Talvez um acidente ou uma enfermidade. A sua mão direita agora havia parado de mexer, havia ficado ressecada, mirrada. Mas ele buscou direção em Deus, ele buscou resposta em Deus. Ele podia ter ficado em casa murmurando, triste, chateado. Oh, coitadinho de mim, eu machuquei. Ah, coitadinho de mim, eu estou com esse problema. Não, ele não aceitou aquela situação. Ele buscou resposta em Deus. Ele foi atrás do Senhor, porque ele sabia que somente Deus poderia restaurar a mão dele. Eu não sei o que está ressecado na sua vida. Eu não sei o que está perdendo vigor na sua vida. Não adianta ficar revoltado. Não adianta ficar penalizado. Não adianta ficar se sentindo, ah, coitadinho de mim. Não! Vai buscar o Senhor. Vai à igreja, vai ouvir uma palavra. A palavra vai gerar fé no seu coração. A palavra vai mostrar para você que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura sonhos, um Deus que levanta as pessoas. Aleluia, Jesus. E no versículo 7 vai dizer que estavam ali os escribas e os fariseus observando Jesus, para ver se ele ia curar ou não, para achar do que acusar. Esses homens estavam ali na sinagoga. O intuito deles não era adorar a Deus, mas observando Jesus. E tem pessoas que vão na igreja dessa forma, como se observando as pessoas, para ver se as pessoas vão errar ou se não vão errar. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Esses homens, em vez de ouvir a palavra qual Jesus estava ensinando, eles perderam o tempo precioso da vida deles, porque estavam com seus corações fechados, cegos pela lei, eram cegos religiosos. Que não venhamos ser assim, que não venhamos ser religiosos, cegos, mas que possamos termos nossos olhos abertos, que possamos ser verdadeiros adoradores, que possamos estar ligados na videira verdadeira que é Cristo, e o Senhor venha produzir frutos espirituais na nossa vida. E agora o versículo 8 diz que Jesus estava ali. Jesus conhecia o pensamento daqueles homens. E agora vai dizer que Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada. Jesus, ele sabia quem eram as pessoas que estavam ali naquela sinagoga. Jesus, ele era simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E nós temos que ser assim também. Ao nosso lado, às vezes, tem pessoas que estão junto conosco, mas o intuito é puxar o nosso tapete e pegar o nosso lugar. Temos que sermos prudentes com nossas palavras, prudentes com os nossos passos, prudentes com as nossas vidas. E aqui diz que Jesus, ele olha para aquele homem que tinha a mão mirrada, que estava sentado no fundo ali.
Então o que eu aprendo com isso? Jesus enxergou aquele homem. Jesus viu o coração daquele homem, o desejo dele de ser restaurado, de ser mudado. Quem sabe alguma coisa na sua vida está mirrado. Quem sabe alguma coisa na sua vida está ressecado. Mas Jesus te vê, assim como Jesus viu aquele homem lá. O Senhor te vê e quer mudar a sua vida, quer mudar a sua sorte. Quem sabe você pensa, ninguém me vê, ninguém se preocupa, eu estou com esse problema aqui, mas Jesus te vê, Ele sonda o seu coração e conhece os seus pensamentos, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer restaurar os seus sonhos, Ele quer restaurar aquilo que está ressecado na sua vida. Quem sabe o que está ressecado na sua vida é a sua vida espiritual com Deus. Quem sabe você está como Batimeu, parado à beira de um caminho, mas o Senhor quer que você se levante e ande, que você torne a caminhar com Ele de novo, que você volte a ter comunhão com Deus de novo. O Senhor quer fazer de você um ramo frutífero. E agora, Jesus vai falar para aquele homem, se levante. O Senhor não quer que nós venhamos ficar com dó de nós mesmos. Coitadinho de mim, eu estou com esse problema. Coitadinho de mim. Não! Se as nossas forças forem poucas na hora da adversidade, se nós nos mostrarmos frouxos na hora da adversidade, a nossa força vai ser pequena. Mas nós temos que acreditar que tem um Deus poderoso conosco, um Deus que é poderoso para restaurar nossos sonhos, para nos fortalecer, para tornar, a trazer vida àquilo que está morto. Ezequiel estava à beira do rio Quebar, ali no capítulo 2, e o Senhor aparece para ele e fala para ele assim, olha, se levante. Deus tinha um plano, um propósito na vida de Ezequiel, e não queria que ele ficasse parado, prostrado, e ele se levantou ali, Deus usou ele poderosamente. Parecia que o sonho de Ezequiel tinha perdido, tinha acabado. Ele havia sido treinado, preparado para ser um sacerdote no templo. Mas Deus tinha outros sonhos, outros propósitos para ele. E ele foi um vaso na mão do Senhor, lá na Babilônia, às margens do rio Quebar. Quem sabe você não esteja onde você quer estar. Quem sabe você pensa que não vai dar jeito mais, mas se coloque na posição. Deixa Deus fazer fluir um rio de água viva no seu coração. Deixa o Senhor se encher você com o Espírito de Deus. Se levante. E o Senhor fala para ele, vem para o meio, se envolva. Ele queria ficar quietinho, paradinho, lá no fundo, mas o Senhor queria ele no meio. O Senhor não quer você parado, prostrado. O Senhor não quer ver você no canto, mas Ele quer você no meio, onde o Senhor está jorrando ali rio de água viva. E depois o Senhor fala para ele, e no versículo 9 o Senhor começa a perguntar para aqueles fariseus, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou matar? E agora Jesus olha de novo. Jesus estava ali, na verdade, por causa daquele homem da mão mirrada. Aqueles outros não estavam desfrutando da vida, não estavam tocando na vida. Então Jesus olha para aquele homem agora que havia se tornado o centro. Estende as suas mãos. Aquilo que estava mirrado, aquilo que era o defeito físico, aquilo que o incomodava, aquilo que o entristecia. Jesus falou, estende as suas mãos para mim. É isso que nós temos que fazer com os problemas que surgem na nossa vida. Nós temos que apresentar Ele para o Senhor. Nós temos que direcionar Ele para o Senhor. Lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Lançar sobre o Senhor os nossos sonhos, a nossa tristeza. Porque a Bíblia vai dizer que até mesmo a tristeza diante do Senhor é salta de alegria. E Ele apresentou isso para o Senhor. Quando Ele estendeu a sua mão que estava mirrada para o Senhor a restituiu. Eu não sei o que está ressecado na sua vida, mas o Senhor vai restituir. Você vai sorrir novamente. Você vai se alegrar novamente.